Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Ateliê Toda Mimosa. Hoje nós vamos fazer esse estojinho aqui, que eu coloquei o nome de estojo divertido. Que olha só, ele tem esse espaço aqui, que você consegue pôr muitas coisas, e esse outro espaço aqui. Olha que bacana, dá para você fazer de tamanhos variados. Ainda coloquei essa alcinha aqui. Bem fofo, né? Para fazer esse projeto, eu estou utilizando aqui o tecido digital lá da minha parceira Avimor Tecidos. Tem o link do site deles aqui na descrição do vídeo e tem cupom de desconto para vocês, que é o Toda Mimosa. Aqui, ó, na parte interna, eu também utilizei um tecido digital, olha que lindo, que também é lá da Avimor Tecidos. Então, uma peça bem versátil, que eu acho que vocês vão gostar bastante. E antes de começar a aula, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, a compartilhar com alguém, deixar o seu like, deixar um comentário, porque isso ajuda bastante o canal a crescer e mais pessoas, né, terem acesso aí a essas aulas gratuitas. Então, agora vamos começar a nossa aula. Para fazer esse estojo, nós vamos precisar cortar a medida de 22 centímetros de altura por 12 de largura. Então, 22 por 12, vocês vão cortar duas vezes no tecido principal. Vai colocar aqui a manta, vai fazer um arredondamento aqui, ó, nas pontinhas. Aí depois vocês vão passar a costurinha. E depois que vocês fizerem a costura na manta, vocês vão cortar assim como eu fiz, ó. Cortei, já cortei aqui as bordinhas arredondadas. Então, vai ficar assim. Então, depois que você fizer esse aqui, ó, vão ficar 4 partes estruturadas e arredondadas. Vamos cortar 2 pedaços de tecido, medindo 22 por 12. Esses aqui eu não fiz o arredondamento ainda. Então, 2 vezes. E vamos precisar de 2 pedaços de tecido, medindo 22 por 13. 22 por 13. E esses aqui, ó, com 13 de largura, vocês podem cortar ao meio, dividindo eles em 2. Então, vocês vão cortar ao meio e dividir em 2, porque esses aqui serão os forros dessas partes aqui principais. Vamos precisar de 2 pedaços de zíper de aproximadamente 22 centímetros cada um, 2 cursores, 4 pedacinhos de tecido medindo 3 de altura por 4 não, 8. 8 pedacinhos de tecido medindo 3 de altura por 3,5 de largura. Então, tem 3 aqui, 3,5. Você vai cortar 8 vezes essa medida. E vamos precisar de viés. Aqui, ó, eu montei o meu viés com o próprio tecido. Ele tem 4 centímetros de largura. Já cortei, ó. Então, ficaram 4 partes. Agora, nós vamos reservar aqui essa parte. Vamos pegar os 2 zíper. Primeiro passo vai ser colocar o cursor nos 2. Então, eu vou abrir aqui. Vou tirar um pedacinho dos dentinhos, aqui, ó, de um dos lados. Vou colocar o cursor. Vou posicionar ele no meio, vou fazer isso aqui com esse rosinha também. E aqui eu tô usando tô usando zíperes com cores diferentes, ó. Peguei esse verdinho água e esse rosinha aqui, bebê, que eu acho que vai super combinar com a estampa que eu escolhi.
E depois de ter colocado o cursor, nós vamos refilar esse zíper e deixar ele com 20 centímetros, tá? Deixa bem certinho para ficar igual. Vou selar. Pronto. Agora eu vou pegar aqui, ó, aqueles pedacinhos de tecido, medindo 3 de altura por 3,5 de largura. E vamos fazer aqui, ó, finalizador do zíper. Vai colocar o direito dele sobre o direito do zíper, o direito dele sobre o avesso do zíper. Dessa maneira, bem certinho. Vai fazer isso deste lado aqui também e vai fazer no outro zíper também, tá? Vou colocar aqui. Vou fazer do outro lado. E vou passar a costura aqui e vou repetir a mesma coisa nesse outro zíper. Agora você vai puxar esses tecidinhos, vai dobrar aqui, ó, ao meio e vai encontrar o meio aqui do zíper. Vai fazer isso nos dois. Ó, pronto. Agora a gente vai fazer por partes, ó. Vou pegar essa primeira parte aqui, vou colocar esse rosa. Vou encontrar o meio aqui dessa parte reta, né? Essa parte aqui, que não tem arredondamento. Encontrar o meio dessa parte que não tem arredondamento nas pontas. Meio bem certinho. Vou pegar o zíper. Vou colocar ele aqui, ó. Pegar uma das partes. Vou colocar o meio dele com o meio aqui da parte principal que tá estruturada. Coloca bem certinho. Quem quiser pode passar uma costurinha aqui no meio, só para certificar que esse zíper vai ficar centralizado. E agora é passar uma costura. Eu tô utilizando aqui o pé calcador normal da máquina industrial, mas quem quiser pode utilizar o pé calcador próprio para zíper. Então, aqui, ó, fiz de um lado, depois fiz do outro. Agora, eu vou pegar o tecido de forro, que é, que é aquele tecido que tinha 13 de largura e nós dividimos ao meio. Eu vou colocar direito com direito e passar uma costura aqui. Vou puxar esse forro todo para trás. Puxa bem. E vou rebater uma costura aqui, ó. Fazer uma costura de acabamento. Tanto para essa parte de cima aqui ficar bonitinha, quanto para prender, né, o tecido de forro e não atrapalhar a passagem do cursor. Pronto. Agora, eu vou repetir o processo do outro lado
colocar aqui o meio da parte principal que está estruturada com o meio do zíper e repetir o que eu já fiz. Vou passar a costura e depois vou colocar o tecido de forro. E aqui, gente, vocês vão alinhar o zíper, vão alinhar aqui no tecido principal, usando como referência o zíper, tá? Porque esse tecidinho fica um pouquinho mais largo que o zíper. Eu passo ele um pouquinho maior, porque eu acho que é mais fácil na hora de costurar. Passei a costura, agora eu vou colocar o forro, direito do forro aqui com o avesso do zíper e vou passar a costura. Pronto. Agora eu vou puxar o forro, rebater a costura. Vou refilar aqui essa parte de cima, que ficou sobrando. E vou passar uma costurinha aqui em toda a volta, bem na beiradinha, prendendo completamente o forro. Agora eu vou refilar. Olha só como que ficou. Agora eu vou pegar aqui, ó, o tecido, aquele outro tecido, o forro, aquele outro tecido que a gente cortou de 22 por 12 e vai colocar assim, ó. Esse lado, que é o lado de dentro aqui, ó. Aqui tá o lado externo, que é o lado interno. Então, vai ser como se fosse direito do forro com direito desse forro aqui. Direito com direito. Ó, direito com direito, põe bem certinho e passa a costura em toda a volta. Agora é só refilar. Ai, gente, olha que bonitinho. Então, aqui a gente já tem a primeira parte do nosso estojo. Agora, você vai repetir o mesmo processo, exatamente o mesmo, com essa outra parte. Repetir o processo aqui do outro lado. Olha só que legal. Eu vou dar uma dica para vocês. Aqui eu utilizei a mesma estampa para cada lado, né? Mas vocês podem utilizar estampas diferentes, acho que vai ficar bem bacana. No caso aqui eu utilizei zíper de cores diferentes. Então já aproveitei, coloquei aqui a minha etiqueta, olha só que gracinha. Essa daqui é das pequenininhas e tem só a logo, né, que é a borboleta aqui do Ateliê Tudo da Mimosa. As minhas etiquetas são lá da Oficina dos Badulaques, tem cupom de desconto para vocês, que é o Toda Mimosa. Tem um link do site deles aqui na descrição do vídeo, então corre lá, confere que tem muita coisa linda que vai valorizar ainda mais o seu trabalho artesanal. Então, depois de ter feito isso, a gente vai fazer uma alcinha, que é opcional, tá, gente? Mas eu acho que vai ficar bem bonitinho. Para isso, eu cortei aqui um pedaço de tecido medindo 35 de comprimento por 7 de largura. Então, vou fazer como se fosse uma alcinha mesmo. Vou dobrar ao meio. Quem quiser pode fazer no ferro, que é bem mais fácil. Vai formar um vinco aqui, ó. Vou encontrar as extremidades nesse vinco. Dessa maneira e depois dobrar novamente e passar uma costurinha em cada lateral. Vou fazer isso e já volto. Então, aqui vocês podem pôr de várias maneiras, ó. Quem quiser pode juntar as extremidades e colocar assim, para ela ficar assim. Quem quiser pode colocar ela assim.
Aí você vai escolher, tá? Quem quiser ela menorzinha, né? Para ficar menorzinha a alcinha, pode diminuir a alça. Então é só uma sugestão. Quem quiser fazer sem, também pode. Então, a minha eu vou colocar assim, ó, dessa maneira. Colocar uma desse lado, uma do outro e vou passar a costura. Então, depois de ter aplicado aqui a alcinha, a gente vai colocar avesso com avesso, tá? Coloca bem certinho, usa bastante clipe aí, ó. E agora é passar uma costurinha em toda a volta. Ai, gente, fica muito fofa, né? E aí fica um estojinho aqui e um estojinho aqui. E agora, pra finalizar, é colocar o viés. Aí, ó, tira todos os excessos, caso tenha ficado aí no seu, pra ficar bem refilado, porque vai ficar mais fácil na hora de colocar o viés, tá? E aqui, eu cortei o viés na diagonal, porque aí, ó, quando você corta na diagonal, ele fica com elasticidade e vai encaixar melhor nos arredondamentos. E costurei aqui o viés, ó. Verifica se não ficou aparecendo nenhuma bordinha aqui, ó, nenhuma costura. E aí depois a gente vai dobrar esse viés assim, ó. Pode ser encostando na costura que você fez e depois dobrando novamente, de uma forma que tampe a costura aqui desse lado. Coloquei clipe em toda a volta e agora é costurar para finalizar a nossa peça. Finalizamos aqui o nosso estojo divertido. Olha só, pode ser colocado coisas aqui e coisas aqui. Olha que bacana! E assim, pode funcionar como estojo, mas pode ter outra funcionalidade também, gente. Com a alcinha. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula aqui do canal do Ateliê da Mimosa. Que vocês façam. Quem fizer, marca o perfil do Instagram do Ateliê da Mimosa, que eu quero ver e quero repostar o seu trabalho por lá também. Gostou desse vídeo? Compartilha com uma amiga artesã. Não esquece de deixar o seu like, deixe um comentário, deixe sugestões de outras peças, que isso ajuda bastante o canal. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo.